Eu sou a Dona Luzia. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem histórias que doem tanto que a gente guarda num cantinho do peito por décadas fingindo que esqueceu. Mas elas ficam ali, pulsando baixinho. E eu, minha filha, eu guardei a minha por mais de 40 anos. Hoje eu tô com 74 anos e pela primeira vez vou contar o que me aconteceu. Não porque eu precise de pena, mas porque eu sei que tem mulher aí do outro lado da tela, vivendo uma dor parecida com a que eu vivi. Talvez não seja igual, mas a sensação de estar sozinha, de ser esquecida, de ter o coração pisado por quem a gente mais amou, isso infelizmente muita mulher entende. Eu não nasci em berço de ouro, nem fui criada com luxo, mas fui criada com valores. Aprendi a dar bom dia, a não mentir, a cuidar dos meus, a respeitar os mais velhos e a nunca desejar mal a ninguém. Cresci na roça, comendo o que dava, andando descalça e ajudando minha mãe a cuidar dos irmãos menores. Quando virei moça, sonhei em ter minha própria casa, minha família. Queria algo simples, sabe? Um fogão a lenha, uma varanda com rede e filhos correndo no terreiro. Esse era o meu sonho. Nunca quis riqueza, só queria amor. E eu juro, eu dei tudo de mim para esse sonho acontecer. Me casei cedo, tive 5 filhos. Dei o peito, dei o colo, dei o sangue. Enquanto eles cresciam, eu não dormia. Quando tinham febre, eu fazia chá de folha e ficava a noite inteira vigiando a respiração deles. Quando não tinha comida, eu fingia que já tinha comido só para sobrar mais para eles. Minha casa era simples, mas era cheia de amor. Eu bordava o nome deles nas toalhas, costurava as roupas com retalho, cantava para eles dormirem. Toda mãe sonha em ser amada de volta. Toda mãe acredita que o que ela dá, um dia volta. Mas nem sempre volta. Às vezes, machuca. E é aí que minha história começa a mudar. Porque o que ninguém te prepara é para ser ferida pelos próprios filhos. Não é uma dor que dá para explicar com palavras. É como se alguém arrancasse seu coração aos poucos, como se cada palavra ríspida fosse uma faca, cada desprezo um prego, cada silêncio uma cova sendo cavada. Mas calma, eu não tô te contando isso para te deixar triste. Tô te contando porque eu sobrevivi, porque mesmo depois de tudo, eu encontrei uma luz, mesmo depois da escuridão, da cama fria, da casa vazia, Deus me deu uma nova chance. E eu sei que tem gente agora ouvindo isso pensando, mas eu não tenho força. Deixa eu te dizer uma coisa com o coração aberto. Você tem. Pode estar escondida, adormecida, encolhida dentro de você, mas ela tá aí. E eu vou te provar. Eu só te peço uma coisa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque cada palavra que eu vou contar agora é parte da minha alma. Eu não vou esconder nada. Nem as lágrimas que caíram na solidão da madrugada. Nem as orações que eu fiz de joelhos com as mãos tremendo, nem os dias que eu pensei em desistir de viver, mas também não vou esconder as vitórias. O dia que eu consegui levantar da cama sem chorar, o dia que eu consegui sorrir de novo, o dia que eu consegui perdoar, e o dia em que eu percebi que eu era mais forte do que tudo que me aconteceu. Se você se emocionar com a minha história, se em algum momento você sentir que parece que eu estou falando de você, é porque essa história não é só minha, é de muitas mulheres. E juntas a gente pode fazer barulho. Juntas a gente pode curar feridas. Juntas a gente pode transformar dor em força. Por isso, antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido bem especial. Se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Esse espaço aqui não é só meu, é nosso. É um lugar para a gente ouvir, acolher, refletir e crescer. Clica no botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber os próximos relatos e, se puder, deixa um comentário dizendo: "Tô aqui com você, Dona Luzia", porque isso me dá força. Porque quando a gente compartilha nossas histórias, a gente não carrega o peso sozinha. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é forte, mas também é libertador. Eu sou a Dona Luzia, e essa é a história de como eu sobrevivi aos meus filhos. Desde pequena eu dizia que queria ser mãe de muitos. Sempre me encantou o cheirinho de bebê recém-nascido, aquele chorinho que parece oração, o calor de um corpinho grudado no colo. E quando a vida me deu essa oportunidade, eu abracei com as 2 mãos, mesmo com tudo contra.
Meu primeiro filho nasceu num dia de chuva. A casa era de chão batido, o telhado pingava, mas o meu coração transbordava alegria. Eu não tinha fralda descartável, só uns paninhos que minha vizinha me deu. Aquilo era o céu para mim. Quando ele chorava, era no peito que encontrava consolo. Quando ele sorria, parecia que o mundo inteiro fazia sentido. Depois vieram os outros, 5 ao todo, 5 pedaços de mim espalhados pelo mundo. Eu cuidava de cada um como se fosse o único. Dava banho no fundo de casa, aquecia a água na chaleira velha, lavava roupa na mão, fazia sopa com o que tivesse. Às vezes, só batata e sal. Às vezes nem isso, mas eu inventava. Colocava carinho no prato. Sempre fui de fazer milagre com pouco. A vida não me deu luxo, mas me deu coragem. Eu trabalhava na casa dos outros, lavava roupa para fora, limpava chão, cuidava de idosos, tudo para colocar comida na mesa dos meus filhos. E quando eu chegava em casa cansada, com os pés doendo, o que me alegrava era ver eles brincando, sujos de terra, mas felizes. Lembro de uma vez, minha filha mais nova estava doente, febre alta. Não tinha posto de saúde aberto. Era noite. Eu fiquei com ela no colo até o dia clarear, cantando baixinho, molhando o pano com água fria, orando baixinho para Deus não levar ela de mim, e Ele não levou. Deus ouviu minha prece de mãe desesperada. Eu dava tudo, tudo. Meu tempo, minha saúde, minha juventude. Nunca comprei uma roupa para mim sem pensar neles primeiro. E sabe, eu achava que todo esse amor ia voltar, que quando eu ficasse velhinha, eu teria um deles para me dar um chá, segurar minha mão, me chamar de mãezinha. Mas a vida tem caminhos tortos, e o coração dos filhos, às vezes, endurece. Eu não percebi quando começou. Foi devagar, sabe? Primeiro veio a indiferença, as visitas que pararam, depois o silêncio nas datas especiais, e por fim, os olhares frios, as palavras duras, como se eu fosse um fardo, como se eu fosse um estorvo. É difícil admitir, mas eu não criei meus filhos para isso. Eu não imaginei que, depois de tudo, o que eu ia receber era distância. E mais do que isso, frieza, ingratidão. Mas calma, não tô te contando isso para você achar que eu quero me fazer de vítima. Eu quero só que você entenda de onde vem a minha força. Porque antes de eu sobreviver aos meus filhos, eu me entreguei por eles, por cada um, com alma, com fé, com tudo que eu tinha. Eu ainda lembro de um aniversário meu. Estava completando 68 anos. Esperei o dia inteiro uma ligação, uma mensagem, um "Oi, mãe". O telefone não tocou, só o rádio tocando no fundo e o bolo que eu mesma fiz para mim. Soprei a vela sozinha e chorei baixinho para ninguém ouvir. Tem dores que não fazem barulho, mas despedaçam a alma. E eu sei que tem muita mulher aí do outro lado passando por isso também. Mulheres que deram tudo pelos filhos e hoje são esquecidas. Mas eu tô aqui para te dizer que a gente ainda pode se levantar. A vida não acaba quando os outros viram as costas. Ela recomeça quando a gente se abraça por dentro. Se essa história já mexeu com seu coração, comenta aqui embaixo. Eu também sobrevivi. Ou, Dona Luzia, tô com você. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó e ativa o sininho, porque o que eu vou contar a seguir é o que realmente mudou minha vida. Eu nunca fui mulher de guardar mágoa, sabe? Aprendi com minha mãe que a gente tem que falar com o coração leve, mesmo quando a vida pesa nos ombros. Mas essa parte da minha história, essa aqui, eu guardei por muitos anos, porque era difícil até de acreditar que estava acontecendo comigo. Depois que meus filhos cresceram, cada um foi tomando seu rumo. O mais velho casou primeiro, e de início eu fiquei tão feliz. Sonhava em ter uma nora que fosse como uma filha, que me chamasse de mãe, que viesse me visitar nos domingos. Mas a verdade foi bem diferente. A mulher que ele escolheu não gostava de mim. E ele foi deixando de gostar também. No começo, era só aquele jeito seco, um bom dia apressado, um olhar atravessado. Depois vieram as ausências. Ele morava na mesma cidade e não aparecia nem no Natal. Eu mandava mensagem, às vezes ligava. Sempre era um motivo. Tô corrido, mãe. A gente se vê depois.
Esse depois nunca chegou. A segunda filha, minha menina, ela sempre foi mais calada. Cresceu grudada em mim. Dormia no meu colo até os 7 anos. Era meu anjinho. Mas depois de adulta, ela começou a me evitar. Não vinha mais em casa, não me ligava. E quando eu perguntava o motivo, ela respondia com rispidez: "Você só reclama da vida, mãe. É cansativo falar com você." Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Eu não era uma mulher amarga. Eu era uma mãe com saudade. Mas parece que ninguém queria saber disso. Os outros filhos seguiram mais ou menos o mesmo caminho. Um deles, inclusive, teve coragem de dizer na minha cara que eu era uma mulher fracassada, que se tivesse feito tudo certo, hoje estaria com casa boa, aposentadoria gorda, netos ao redor da mesa. Eu olhei nos olhos dele e só consegui responder: "Eu não criei vocês para ouvir isso." Ele riu. Riu como se eu fosse ridícula. E virou as costas. Ali, naquele momento, eu senti como se o chão abrisse debaixo dos meus pés. Eu comecei a notar que quando um vinha me visitar, o que era raro, ficava contando o tempo. Entrava e já perguntava quanto tempo ia demorar. Como se minha presença fosse um peso. Como se minha casa tivesse cheiro de velho, de tristeza. E às vezes, tinha mesmo. Tinha cheiro de solidão. Teve um dia que nunca saiu da minha memória. Eu estava doente. Peguei uma gripe forte, febre alta, dor no corpo todo. Não conseguia sair da cama. Tentei ligar para todos os meus filhos, nenhum atendeu. Mandei mensagem, nada. No terceiro dia, com o corpo fraco, levantei para ir até o banheiro e desmaiei no chão. Fiquei ali deitada por Deus sabe quanto tempo. Foi uma vizinha que ouviu um barulho e entrou. Ela me achou, me levantou, me deu água com açúcar. Fiquei pensando, e se eu morresse aqui agora? Será que alguém ia perceber? Eu tinha 5 filhos, mas naquela hora parecia que eu não tinha nenhum. A pior parte não foi a dor no corpo, foi a dor na alma. A certeza de que eu não era mais prioridade para ninguém. Depois disso, parei de insistir. Parei de ligar, parei de mandar mensagem, esperei. Esperei por meses e eles não vieram. Sabe quando a gente planta uma árvore e espera que ela dê fruto um dia? Pois é, eu plantei amor. Reguei com lágrimas, com cuidado, com paciência. Mas no final os galhos deram espinhos. E fui eu quem sangrou. A sociedade fala muito sobre mães ruins. Mas ninguém fala sobre filhos cruéis. Filhos que abandonam, que ignoram. Que tratam a mãe como um fardo. Filhos que esquecem tudo o que a gente fez. E ainda tem coragem de dizer: "Ninguém te mandou ter filho." Sim, me disseram isso. E eu engoli o choro, com gosto de fel. Mas eu comecei a perceber uma coisa. O veneno mais perigoso é aquele que vem de quem você ama. Porque quando é um estranho que te fere, você sente raiva. Mas quando é um filho, você sente culpa. Você começa a achar que talvez seja você o problema. Que talvez você tenha errado, gritado demais, amado de menos. E isso é uma armadilha. Porque quando a gente começa a se culpar por tudo, a gente enfraquece. A gente aceita migalha, silêncio, desprezo e se convence que merece aquilo. Foi aí que eu cheguei no fundo do poço. Comecei a emagrecer, a dormir mal, a ter crises de ansiedade. Não tinha mais ânimo de levantar, de limpar a casa, de cuidar das plantas. Comecei a esquecer das coisas. Minha memória estava falhando e a única companhia fiel era o rádio. Eu ligava e deixava tocando o dia todo, só para ouvir alguma voz. Até que numa noite, depois de chorar, até os olhos incharem, eu me ajoelhei no chão da cozinha e falei com Deus como se Ele fosse meu único amigo. Disse para Ele: "Se for para eu viver assim, me leva. Mas se ainda tiver um propósito, me mostra. Me mostra como sair disso." Eu estava ferida, partida, cansada, mas alguma coisa lá dentro ainda queria viver, ainda queria sorrir, ainda queria ser amada. E é por isso que eu estou te contando tudo isso. Porque talvez você também esteja vivendo essa dor silenciosa. Talvez sua alma esteja gritando por dentro e ninguém percebe. Mas você não está sozinha. Deus vê cada lágrima, cada silêncio, cada rejeição. E Ele foi quem me tirou daquele buraco. Mas isso eu te conto no próximo trecho da minha história. Porque é ali que a luz começou a brilhar de novo. Se essa parte tocou você de alguma forma,
comenta aqui embaixo. Eu sei o que é essa dor, Dona Luzia. Ou, não estou sozinha. Isso fortalece essa comunidade que estamos criando aqui no canal confidencial da vovó. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho, porque vou te contar como Deus me levantou das cinzas. Eu sou prova viva de que mesmo quando o veneno vem de dentro de casa, ainda dá para florescer. Eu sempre fui uma mulher resistente, daquelas que enfrentam chuva e sol com o mesmo ânimo. Passei por dores no parto sem anestesia, enfrentei noites com fome, vesti meus filhos com roupas que eu mesma costurei de retalhos. Nunca precisei muito. Só de Deus e da coragem. Mas um dia, o corpo me cobrou. Começou com uma tosse boba, daquelas que a gente pensa que é só garganta seca. Tomei chá de gengibre, limão com mel, tudo o que aprendi com minha mãe. Mas a tosse virou febre. A febre virou dor no corpo. E num piscar de olhos, eu já não conseguia sair da cama. Minha casa é pequena, 2 cômodos e um banheiro apertado nos fundos. Eu dormia sozinha numa cama de madeira velha e naquela semana parecia que o colchão me engolia. Eu sentia frio mesmo com coberta, sentia dor até nos ossos dos dedos e o pior de tudo, sentia medo. Medo de morrer sozinha, medo de ser esquecida, medo de que ninguém soubesse que eu existia. No segundo dia tentei levantar para fazer um chá e minhas pernas falharam. Caí de joelhos no chão da cozinha. Me arrastei até a cadeira e fiquei ali por horas com o coração acelerado. Só conseguia chorar. Peguei o celular com a mão trêmula. Liguei para o meu filho mais velho, chamou até cair. Liguei para o segundo, caixa postal. Tentei os outros 3, nada. 5 filhos, nenhuma resposta. Pensei, talvez estejam ocupados, talvez liguem depois. Esperei. O telefone não tocou. Nem naquela noite, nem na seguinte. Na manhã do terceiro dia, eu tentei sair para pedir ajuda na rua. Abri a porta, mas a claridade me fez desmaiar ali mesmo, no batente. Acordei horas depois com a cabeça latejando, o chão gelado colado nas minhas costas. E o silêncio. Sempre ele. A vizinha da casa ao lado foi quem me salvou. Dona Eunice, uma senhora simples que passava a vida cuidando das plantas e que, graças a Deus, escutou um barulho estranho. Ela entrou sem bater, me viu caída e correu me socorrer. Colocou água com açúcar na minha boca, pegou um pano molhado e pôs na minha testa. Depois, sentou do meu lado e disse: Luzia, onde estão seus filhos? Eu só consegui responder: não sei, sumiram. Ela ficou comigo por 2 dias. Me ajudou com remédio, comida, até me levou para o posto de saúde no braço. E foi ali, sentada na cadeira de plástico da recepção do posto, com a pressão despencando, que eu senti algo quebrando aqui dentro. Uma parte da minha alma se partiu para sempre. Eu era mãe de 5, mas estava ali, sozinha, fraca, esquecida. Sabe o que é você precisar implorar por cuidado? Não de estranhos, mas dos seus, de quem você carregou no ventre, alimentou com seu leite, limpou ferida no joelho, acalmou o pesadelo à noite. Fiquei 1 semana de cama. Ninguém apareceu, ninguém perguntou, nem uma mensagem. Depois que melhorei um pouco, sentei na beira da cama e fiquei olhando para o nada, por horas. Foi ali que me dei conta. Eles não vinham mais, nem por doença, nem por saudade, nem por obrigação. Eu podia morrer ali dentro. E eles talvez nem fossem no enterro. Essa é uma dor que não tem nome, não tem cura em remédio, não tem reza que apague. Mas mesmo assim, eu não odiei. Eu chorei sim, me revoltei sim, mas odiar não consegui, porque o amor de mãe é um bicho teimoso. Ele apanha, sangra, mas não morre. Passei a viver no automático. Acordava, lavava o rosto, tomava café com farinha e ficava sentada na varanda olhando o portão como quem espera alguém voltar de um lugar distante. Mas ninguém voltava. Eu parei de acreditar que eles lembrariam do meu aniversário. Parei de esperar pelo domingo. Parei de colocar 2 pratos na mesa. Só que um dia, no meio desse vazio, eu olhei para dentro e fiz uma pergunta simples. Será que eu tô viva só para sofrer? E a resposta veio baixinha, como um sussurro de fé. Não. Foi a partir daí que minha história começou a mudar. Não de uma vez,
Não foi milagre de filme, foi devagar, como uma semente que brota na terra seca. Comecei a levantar mais cedo, a arrumar a casa com carinho. Fiz um caderno e escrevia nele todos os dias. Hoje eu mereço amor. Hoje eu vou ser forte por mim. Hoje, Dona Luzia renasce. E foi assim que eu comecei a me curar, mesmo sem remédio, mesmo sem abraço, mesmo sem filhos por perto. Minha fé, aquela que andava guardada, voltou com força. Eu passava na manhã lendo a Bíblia, orando alto, pedindo forças. E pouco a pouco fui entendendo. Eu precisava me amar, mesmo que ninguém mais amasse. É duro dizer isso, mas é a verdade. Às vezes a gente só encontra Deus quando todo mundo nos abandona. Foi assim comigo. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez seja porque também está se sentindo sozinha. Talvez também já ligou para alguém e ninguém atendeu. Talvez também tenha sentido que, se desaparecesse, ninguém notaria. Mas eu estou aqui para te dizer que você importa. Você tem valor. E que dá sim para se levantar mesmo depois da doença, do abandono, da dor. Dá para recomeçar. Se essa parte da minha história te tocou, comenta aqui. Eu estou ouvindo, Dona Luzia. Ou eu também sobrevivi à solidão. Assim, você ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó. Ativa o sininho porque eu vou te contar como Deus me pegou pela mão e me mostrou um novo caminho. Você não pode perder. Tem milagre vindo aí. Eu lembro do dia. Era uma segunda-feira cinzenta. Céu carregado, sem vento. Aqueles dias que parecem pesar mais do que os outros. A casa estava em silêncio, como sempre. E eu estava sentada na beirada da cama, com os pés descalços tocando o chão frio. A xícara de café que eu preparei esfriou antes mesmo de eu tocar nela. Foi quando eu me olhei no espelho da cômoda. E não me reconheci. Estava ali uma mulher de cabelo ralo, rosto abatido, olhar sem vida. Uma mulher que já tinha vivido muita coisa, mas que agora parecia só estar esperando o tempo passar, como se nada mais fosse florescer. Ali eu entendi, eu não estava vivendo, eu estava apenas resistindo. E foi nessa manhã que eu decidi falar com ele. Mas não foi aquela oração bonita de palavras decoradas, não. Foi um choro, um desabafo, uma conversa com Deus como quem fala com o último amigo que restou. Ajoelhei no chão da sala, mesmo com dor no joelho. Apertei as mãos contra o peito e disse: Deus, eu não estou pedindo muito, só me dá força para continuar. Se ainda tiver um caminho para mim, me mostra. Se eu ainda tiver algum valor nesse mundo, me segura, porque eu estou me perdendo. E sabe o que aconteceu? Nada. Não caiu raio, não ouvi voz do céu, mas ao mesmo tempo aconteceu tudo. Senti uma paz estranha invadir a casa. Senti como se tivesse alguém ali, sentado no sofá, me olhando com ternura, me escutando de verdade. Foi a primeira vez em muito tempo que eu não me senti sozinha. Eu chorei tanto naquela manhã que molhei o tapete, mas pela primeira vez chorei me sentindo ouvida, não pelos meus filhos, não pela vizinha, mas por Deus. A partir desse dia, tudo mudou dentro de mim. Por fora, a vida ainda era dura. A geladeira ainda estava vazia. Os filhos ainda não ligavam. Mas por dentro algo começou a nascer. Eu passei a acordar todo dia com um propósito. Orava em voz alta, lia os salmos, acendia uma vela. Comecei a escrever bilhetinhos para mim mesma e colar na geladeira. Você é forte, Luzia. Deus te ama, mesmo quando ninguém mais demonstra. A dor não é o fim, é só um capítulo. E você pode achar que é bobeira, mas esses bilhetes me salvaram. Era como se o céu me respondesse por dentro. E o peso que estava me esmagando começou a ficar mais leve. Um dia, enquanto varria o quintal, senti vontade de cantar. Era um hino antigo que minha mãe cantava. Segura na mão de Deus e vai. Eu cantava alto, sozinha. Mas dentro de mim, era como se um coral inteiro estivesse me acompanhando. Foi nesse momento que eu percebi que Deus não nos abandona. É a gente que às vezes se afasta dele. Mas ele fica ali, esperando a gente voltar. A cada oração que eu fazia, um pedaço da minha dor se soltava. Era como se eu estivesse descascando uma cebola, lágrima por lágrima, camada por camada.
até que o coração começou a pulsar mais forte outra vez. E a verdade, minha filha, é que não existe solidão mais profunda do que a de uma mãe esquecida. Mas também não existe cura mais poderosa do que a presença de Deus. Eu parei de esperar pelos filhos e comecei a esperar por mim. Comecei a me cuidar, a fazer caminhada de manhã, a preparar o almoço com capricho, mesmo com pouco. Voltei a plantar meus vasinhos. Até comecei a fazer crochê de novo, coisa que não fazia há anos. E cada ponto do crochê, cada folha que nascia, era um pedacinho de mim que estava voltando à vida. Eu sei que tem gente que vai dizer: ah, mas isso é só fé. Isso não muda a realidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a alma muda, a realidade muda também. Minha saúde melhorou, minhas dores diminuíram. E o mais importante, eu parei de me culpar, parei de me sentir um erro. Foi nesse tempo que recebi uma visita inesperada, a filha da vizinha. Ela me olhou, sentou comigo e disse: Dona Luzia, eu ouço a senhora cantar todo dia de manhã. Parece que tem algo diferente aqui, uma paz que não tem em mais lugar nenhum. E aquilo me marcou, porque ali eu percebi, a fé que me salvou agora estava alcançando os outros. Comecei a dar conselhos para moças novas, a ensinar crochê para adolescentes tristes, a fazer bolo simples para dividir com quem passava fome. E cada pequeno gesto, cada sorriso trocado, cada abraço inesperado, foi devolvendo a luz que os meus filhos tiraram. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente pode ser mãe do mundo, mesmo quando os filhos de sangue nos esquecem. Que Deus às vezes permite o abandono, para que a gente encontre quem realmente nunca nos deixaria. Ele mesmo. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto gratidão, porque se eu não tivesse passado pelo vale da dor, eu nunca teria descoberto o jardim que existia dentro de mim. E se você está passando por algo assim, se sente que não tem mais ninguém por você, se segura em Deus, conversa com Ele como se fosse seu melhor amigo, conta tudo, chora, grita se precisar, mas não solta a mão dele, porque foi essa mão que me levantou do chão. Se essa história mexeu com o seu coração, comenta aqui, segurando na mão de Deus, ou eu também me reencontrei com a fé. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal confidencial da vovó e ativa o sininho. Vou te contar como, com 70 anos nas costas, eu recomecei do zero. Sem ninguém, só com Deus e coragem. E você vai ver que também pode. Você já tentou plantar uma flor numa terra seca, rachada pelo sol e esquecida pela chuva? Parece impossível, não é? Mas se a raiz for teimosa, ela brota, nem que seja no meio do deserto. Eu estava com 70 anos quando decidi que minha vida não ia acabar ali, naquela cama, naquela solidão. Meus filhos me esqueceram? Sim, mas eu me lembrei de mim. Comecei aos poucos, primeiro limpando a casa, que há tempos estava com cheiro de desânimo. Tirei tudo que me trazia tristeza. Doei móveis velhos, rasguei cartas antigas, joguei fora fotos que só me faziam chorar. Pintei as paredes com a ajuda da Eunice, aquela vizinha que me socorreu quando fiquei doente. Ela trouxe um balde de tinta azul claro e disse: Esse é o tom da esperança, Dona Luzia. A gente pintou juntas, rindo, suando, cantando. E quando terminamos, parecia outra casa. A mesma estrutura, mas com nova alma. No mês seguinte, vendi umas toalhas de crochê que fiz. Comprei um fogão novo, daquele simples, mas que acende com um estalinho. Fiz meu primeiro bolo de fubá com erva doce depois de anos. Levei um pedaço para cada vizinho da rua. Foi assim que comecei a me reconectar com o mundo. Com gentileza, com doçura, com pequenos gestos. Mas o mais bonito é que, quando a gente decide se levantar, Deus envia as pessoas certas. Um dia, uma moça chamada Carol bateu no meu portão. Tinha uns 28 anos, rosto abatido. Disse que ouviu alguém na rua comentar que eu dava conselhos bons. Ela sentou comigo e desabou. O pai do meu filho me deixou, minha mãe me abandonou. E eu não tenho mais força. Eu ouvi, como ninguém nunca me ouviu. E quando ela terminou de chorar, eu segurei na mão dela e disse: Eu também achei que tinha acabado. Mas olha eu aqui. Se eu consigo, você também vai conseguir. Ela voltou na semana seguinte. Depois trouxe uma amiga. E mais outra. De repente, minha varanda virou um cantinho de acolhimento.
Eu fazia chá, colocava as cadeiras e a gente passava até a tarde trocando histórias. Elas me chamavam de Vó Luzia. Algumas diziam: a senhora é mais mãe para mim do que a minha própria mãe. E foi ali que entendi o que Deus queria comigo. Ele me deu uma nova missão: ser abrigo para quem também foi esquecida. Comecei a escrever cartas. Cartas para mulheres que nunca vi. Cartas de amor, de fé, de resistência. Pedia para Carol imprimir e deixar nas praças da cidade. Colocava frases como: você não está sozinha. O mundo ainda precisa de você. Se levante, a vida aí dentro. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me procurar. Um grupo de jovens de uma igreja veio me visitar. Me ouviram cantar. Disseram que sentiram uma paz diferente aqui. Me convidaram para dar um testemunho. Fui, de saia florida e com a Bíblia na mão. Falei por 20 minutos. No final, uma moça me abraçou e disse: hoje a senhora salvou minha vida. E foi nesse dia que eu entendi de vez. O recomeço pode ser mais bonito do que o começo. Mesmo com 70 anos. Mesmo com o corpo fraco. Mesmo com a memória falhando às vezes. O que importa é o coração ainda pulsar. É o espírito ainda querer viver. Comecei a anotar sonhos de novo. Escrevi num caderninho: ir à praia antes de morrer, comer pastel de feira, ensinar crochê para crianças, plantar uma árvore e dar meu nome a ela. Fui riscando um por um. Ganhei um passeio para a praia da igreja. Chorei quando vi o mar. Ele era mais bonito do que eu lembrava. Comi pastel com caldo de cana numa feirinha do centro. Ri tanto naquele dia que parecia criança. As crianças da rua vinham aqui em casa aprender crochê. Fiz questão de ensinar com carinho como minha avó fez comigo e plantei minha árvore, uma mangueira. Chamei ela de Esperança Luzia. Agora, toda vez que olho para ela, penso: mesmo depois da seca, a vida brota. E eu quero que você entenda isso também. Você pode estar com 30, 50, 70 ou até 90 anos, mas enquanto tiver fôlego, ainda dá para recomeçar. Você não precisa de grandes coisas. Precisa só dar o primeiro passo: limpar a casa, ligar um rádio, acender uma vela, orar de coração aberto, cuidar de uma plantinha, fazer um café com amor. A vida não vai voltar a ser como era, mas ela pode ser boa de novo, de um jeito novo, mais leve, mais seu. Hoje eu olho no espelho e me reconheço. Sim, tenho rugas, tenho mãos marcadas, olhos que viram muita dor, mas tenho também a luz de quem venceu, de quem recomeçou, de quem não aceitou morrer em vida. E você também pode, seja lá qual foi a ferida, o abandono, a traição, a solidão. Você pode. Se essa história te deu forças para levantar hoje, comenta aqui. Ainda dá tempo. Ou eu também vou recomeçar. Compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir isso. E, por favor, se inscreve no canal Confidencial da Vovó. Aqui, a gente não só escuta histórias, a gente se cura através delas. Ativa o sininho. Depois de tudo isso, um dos meus filhos voltou. E aí, meu coração foi posto à prova de novo. Era uma tarde comum. O sol entrava pela janela da cozinha e eu estava ali, mexendo a panela do feijão com calma, como faço todo dia. A vida já tinha voltado para o ritmo tranquilo de quem encontrou paz depois da guerra. Eu tinha minhas vizinhas, minhas plantas, minhas cartas, minhas orações. Tinha aceitado que meus filhos seguiram por outros caminhos, sem mim. Doía, ainda doía, mas já não sangrava. Foi então que ouvi 3 batidas secas no portão. Toque, toque, toque. Limpei as mãos no pano de prato e fui até a varanda. Quando abri o portão, minhas pernas fraquejaram. Meu coração deu um salto que não dava há anos. Era ele, meu segundo filho, o que sempre foi mais calado, mais distante, mais duro, aquele que me disse coisas que doeram como facada, o mesmo que sumiu da minha vida sem olhar para trás. Ele estava ali, em pé, de cabeça baixa, com os olhos cheios d'água e uma sacola de mercado na mão. Não me abraçou, não disse "Oi, mãe", só soltou: "Posso entrar?" Por um segundo eu congelei. Tanta coisa passou na minha cabeça naquele instante. Todos os aniversários que ele ignorou, as ligações que nunca retornou, o Natal que eu passei sozinha chorando, as palavras duras que ele disse, as promessas que quebrou,
Mas também me lembrei do menino que ele foi, da criança que dormia com a cabeça no meu colo, do adolescente que chorou escondido quando perdeu o primeiro amor, do filho que um dia me chamou de rainha. Engoli seco e abri a porta. Entra, meu filho. A casa é sua. Ele entrou sem olhar muito ao redor, como se tivesse vergonha. Sentou no sofá da sala, colocou a sacola no chão e ficou mexendo nos dedos, inquieto. Eu servi um copo de água, coloquei um pedaço de bolo na mesa e sentei do outro lado, em silêncio. Ficamos ali, nos encarando. Dois estranhos com o mesmo sangue, duas histórias entrelaçadas por amor e mágoa. Até que ele falou: Mãe, eu errei. A voz saiu baixa, quase engasgada. Eu fui um idiota, um covarde. Eu deixei a senhora sozinha. E agora? Agora eu não consigo dormir. Eu segurei minhas lágrimas com força. Aquele momento era tudo o que eu pedi para Deus durante anos, mas também era tudo o que eu temi, porque o perdão não é simples. Ele não apaga o passado. Ele não faz a dor sumir. Ele só abre uma porta para quem tem coragem de atravessar. Ele continuou: Eu vi a senhora na internet. Alguém compartilhou um vídeo do canal. Eu cliquei e chorei. Vi tudo o que a senhora passou. A solidão, a doença, a força. E me senti o pior homem do mundo. A voz dele quebrou. Ele chorou. Chorou de soluçar. E naquele momento, mesmo com o peito apertado, eu senti que Deus estava ali, no meio da sala, entre nós dois. Fui até ele. Abracei aquele homem de quase 50 anos como se fosse meu bebê. Ele se encolheu no meu colo, chorando feito criança. E eu só disse: Eu esperei tanto por esse abraço, meu filho. Ficamos assim por minutos, sem precisar de muitas palavras, porque às vezes o amor é só presença, é estar ali, é dizer com o corpo o que a boca não consegue. Depois de se acalmar, ele me contou tudo, que estava passando por depressão, que o casamento dele tinha acabado, que os filhos dele não ligavam para ele, que se sentia um lixo de ser humano. E foi aí que entendi. A vida tinha dado a volta. O filho que me abandonou agora sabia o gosto da solidão, não como vingança, mas como lição. O mundo ensina, a vida cobra, e Deus age no tempo certo. Ele ficou comigo por 3 dias. Ajudou a limpar a casa, fez café da manhã, cuidou das plantas comigo. Falamos de tudo, da infância, dos erros, dos silêncios, e choramos mais do que rimos. Mas pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu dormi em paz, sabendo que meu coração estava se reconstruindo. No último dia, ele se despediu com um beijo na testa. Disse: Eu ainda tenho muito a consertar, mas agora sei onde recomeçar. E me deixou uma carta, escrita à mão. Dizia: Mãe, se eu tivesse metade da sua força, minha vida seria diferente. Obrigado por ainda me amar, mesmo depois de tudo. Um dia, quero ser digno de novo de te chamar de mãe. Eu guardei essa carta dentro da Bíblia, na página do Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. E hoje eu te digo com toda a certeza do mundo: vale a pena esperar. Vale a pena continuar sendo boa, mesmo quando os outros não são. Vale a pena ser mãe, ser gente, ser fé, porque Deus vê. E Deus, se você chegou até aqui, comenta: o amor sempre encontra o caminho. Ou o perdão também é cura. Isso ajuda essa história a alcançar outras pessoas que ainda estão esperando por um reencontro. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó e ativa o sininho. Aprendi a viver mesmo com os que nunca voltaram, porque a vida continua. E continua linda se a gente permitir. Quando meu filho foi embora depois daqueles 3 dias comigo, deixando só o cheiro do café que ele fez pela manhã e a carta dentro da Bíblia, eu sentei na beirada da cama e agradeci. Não chorei, não me desesperei, apenas fechei os olhos e disse: Senhor, obrigada por esse presente. Mas junto com a gratidão, veio também uma pontada lá no fundo, porque dos 5, só um voltou. E os outros? Sumiram, não ligaram, nunca perguntaram se eu estava viva, nunca quiseram saber se eu precisei de um abraço. Você acha que isso não dói? Claro que dói. Dói como uma agulha enfiada todo dia no mesmo lugar. Mas com o tempo,
A gente aprende a conviver com o vazio. Tem cadeira aqui na sala que nunca mais foi usada. Tem copo no armário que eu comprei pensando nas visitas que não vieram. Tem retrato na estante que eu não tive coragem de tirar porque ainda dói olhar, mas dói mais esquecer. Só que a vida me ensinou algo precioso. A gente não precisa de todos para ser inteira. Por muito tempo, eu acreditei que ser mãe era sinônimo de ser necessária. Se ninguém precisasse de mim, então eu não tinha valor. Mas Deus me ensinou o contrário. Ele me mostrou que o meu valor não está em quem me procura, está em quem eu sou, está no que eu carrego, está no que eu ofereço, mesmo sem retorno. Os outros filhos não voltaram, e talvez nunca voltem. Mas eu parei de contar as ausências e passei a celebrar as presenças. A vizinha que senta comigo todo domingo para ouvir louvor. A criança da rua que me chama de vovó e pede bolinho de chuva. A moça que perdeu a mãe cedo e encontrou em mim um colo emprestado. E até você, que está aí do outro lado dessa tela, escutando minha voz, sentindo meu coração. Você também é presença. Você também me devolve sentido. Teve uma época em que eu achava que só seria feliz se meus filhos voltassem arrependidos, chorando, me pedindo perdão. Mas hoje, com tudo que vivi, entendo que isso é ilusão. Porque a paz não depende do pedido de perdão do outro. A paz vem quando a gente para de esperar e começa a viver. Teve um dia, certa manhã, que eu estava regando minha mangueira, aquela que plantei e chamei de Esperança Luzia. Senti uma brisa gostosa e olhei para o céu. Naquela hora, Deus falou no meu coração. Você ainda está aqui porque ainda tem missão. E é isso que me move, a missão de acolher, de ensinar, de amar sem contrato, sem cobrança. Tem gente que nunca vai voltar. Tem gente que nunca vai pedir desculpa. Tem ferida que nunca vai fechar por completo. Mas isso não impede a gente de viver, de sorrir, de cozinhar com afeto, de ouvir música e dançar devagar no meio da sala, de fazer planos, mesmo que pequenos, mesmo que só nossos. Eu não sei como está a sua vida agora. Talvez você também tenha gente que foi embora e não voltou. Filhos, irmãos, marido. Talvez você ainda fique esperando um telefonema que não vem, um abraço que não chega, uma palavra que cure. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você merece ser feliz mesmo sem essas pessoas. Você merece ser amada, acolhida e respeitada. E acima de tudo, você merece viver. Aos 70 e tantos anos, eu aprendi a ser minha melhor companhia. Aprendi a andar na feira com meu passo lento e sorrir para o moço da banca de banana. Aprendi a escrever poesias no caderno velho e a cantar alto enquanto estendo roupa no varal. Aprendi a preparar minha comida com carinho, mesmo que só para mim. E sabe o que mais? Eu aprendi a amar quem ficou, quem veio, quem escolheu estar. Porque não são os laços de sangue que definem quem é família. É o amor, é o cuidado, é a presença. Hoje, eu não tenho todos os meus filhos, mas tenho paz, tenho Deus e tenho vida. E essa vida, eu faço questão de vivê-la até o último suspiro com dignidade, fé e leveza. Porque mesmo quando a ausência machuca, a presença de Deus cura. Mesmo quando a casa está vazia, o coração pode estar cheio. Se essa parte da história tocou o seu coração, comenta aqui. Nem todos voltam, mas eu sigo. Ou eu escolho viver. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó. Aqui, cada história é uma janela aberta para a alma. Ativa o sininho porque vou te contar o que eu diria hoje, se pudesse reunir todos os meus filhos numa sala. Uma conversa que morra engasgada aqui dentro há anos e que você vai ouvir primeiro. Se um dia a vida me desse esse presente, se eu pudesse sentar na sala, com meus 5 filhos diante de mim, em silêncio, me olhando nos olhos, eu respiraria fundo, olharia um por um e falaria tudo que ficou entalado por anos, não com voz trêmula de quem implora, mas com a firmeza de quem aprendeu a se amar e com o coração limpo de quem não carrega mais rancor. Filhos, eu esperei muito por esse momento. Sonhei com ele durante anos. Sonhei que vocês bateriam a minha porta com lágrimas nos olhos, dizendo que sentiram minha falta, que se arrependeram. Mas esse dia não veio. E eu aprendi que talvez nunca venha. Mesmo assim,
aqui estou. E quero que vocês me ouçam como ouviram quando eram pequenos, sentados ao meu redor, pedindo história antes de dormir. Eu quero que saibam que eu amei vocês com tudo o que eu tinha, com cada pedaço do meu corpo, cada noite mal dormida, cada comida que eu deixei de comer para ver vocês alimentados. Amei mesmo quando fui ignorada, mesmo quando fui tratada como peso, como incômodo, como lembrança incômoda. Eu amei vocês mesmo quando me doía lembrar de cada um e saber que eu já não fazia mais parte das suas vidas, mesmo quando a doença me derrubou e nenhum de vocês apareceu, mesmo quando passei aniversário sozinha, olhando o telefone como quem espera milagre. E sabe por quê? Porque ser mãe não é só parir, é resistir, é seguir amando mesmo sem retorno. Mas isso não significa que não doeu. Doía, muito. Doía cada vez que eu olhava as fotos antigas, cada vez que alguém perguntava por vocês na rua, cada vez que eu mentia dizendo, eles estão bem, só para não chorar na frente dos outros. Eu me perguntava, o que eu fiz de errado? Onde foi que perdi vocês? Mas depois, com o tempo, e com Deus, eu entendi. A culpa nem sempre é da mãe. Cada um de vocês fez suas escolhas e escolheram se afastar. Escolheram o silêncio. Escolheram não cuidar de quem cuidou a vida inteira. Eu sofri como nunca, mas sobrevivi. E não só sobrevivi, eu me refiz. Descobri que ainda tinha valor. Descobri que a solidão não me mataria. Descobri que minha vida não precisava girar em torno da ausência de vocês. E eu aprendi algo importante. Não se implora por amor. Não se rasteja por atenção. Não se mendiga afeto. Por muito tempo eu quis entender por que vocês viraram o rosto. Hoje, eu não preciso mais dessa resposta. Porque mesmo com a ausência de vocês, Deus nunca me deixou. Foi Ele quem segurou minha mão quando minha febre não passava. Foi Ele quem me deu forças para levantar da cama e varrer o quintal com os olhos marejados. Foi Ele quem me mandou outras almas, vizinhos, crianças, desconhecidos, que me deram o que vocês não deram, presença. E sabem o que é mais bonito? Eu perdoo vocês. Perdoo cada silêncio, cada ligação não feita, cada data ignorada. Perdoo não porque vocês mereçam, mas porque eu mereço paz. Hoje eu olho para vocês, mesmo que em pensamento, e vejo não mais os filhos ingratos, mas os seres humanos falhos que também carregam seus vazios. Talvez vocês estejam perdidos. Talvez estejam sofrendo mais do que eu imagino. Talvez o mundo tenha endurecido seus corações. E mesmo assim, se um dia vocês quiserem voltar, eu vou estar aqui. Não como antes, não com a ingenuidade de quem espera milagre a cada manhã, mas com a maturidade de quem entende que amar também é se proteger. Se quiserem ouvir minhas histórias, eu conto. Se quiserem sentar no sofá e dividir um café, eu sirvo. Se quiserem apenas me olhar nos olhos em silêncio, já será suficiente. Mas se não vierem, se escolherem continuar longe, eu vou seguir vivendo. Porque eu descobri que mesmo sem todos os pedaços que perdi, ainda sou inteira. E a minha vida, meus filhos, não acabou com o abandono de vocês. Ela renasceu. Hoje eu caminho devagar pela rua com meu chapéu de palha, cumprimento os vizinhos, planto flores, canto louvores, ensino crochê, escrevo cartas. E quando alguém me pergunta, Dona Luzia, a senhora tá bem? Eu respondo com um sorriso, tô melhor do que nunca, porque agora eu tenho a mim mesma. E essa foi a maior lição que a vida me deu. Nem todo amor volta, nem toda ausência vira presença, mas toda mulher que se ama de novo, renasce. E eu renasci? Se essas palavras tocaram sua alma, comenta aqui. Eu também escolho renascer. Ou, Dona Luzia falou por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa conversa. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal Confidencial da Vovó. Ativa o sininho porque as histórias não terminam aqui. Tem muito mais verdade, fé e coragem vindo por aí. E eu quero viver tudo isso com você.